Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu vou ler aqui um texto que está em Romanos 3:11, que fala sobre a depravação do ser humano, né? Mas depois eu quero contextualizar em relação a essa depravação do homem e a legislação humana. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, como a língua trata enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldições e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e seus caminhos a destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que são debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, a lei precisou vir até nós, antecedendo Cristo e a graça, para mostrar que nós éramos pecadores, para que nós estávamos debaixo de uma maldição do pecado, não é? Está aqui, porque a lei vem para o conhecimento do pecado. Aí a justificação nossa é através da fé em Jesus Cristo, né? Porque ele continua falando aqui no versículo 23, ainda do capítulo 3, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Porque todos pecaram destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Então entendemos claramente aqui de forma contextualizada que a lei não serve para salvar nem justificar o homem. A lei é um espelho que mostra a imundícia daquele homem sujo, porém este espelho não o pode limpar. Isto é função de Cristo e sua graça mediante a sua justificação, mediante a sua obra redentora. E o que eu estou querendo contextualizar aqui, baseado nessas palavras de Jesus? Que hoje nós vemos a inversão da ordem, a inversão do valor, a inversão do que é correto. Ora, se a lei servia para mostrar o que é errado, hoje a lei do homem não serve mais para apontar o erro, né? Como o caso que eu citei anteriormente. As drogas, para eles, não são mais produtos que causam prejuízo ao ser humano. Então, por isso, a droga vai ser liberada. Logo, a lei deixou de fazer o seu efeito. A lei deixou de mostrar, de trazer o pleno conhecimento de que aquilo é um erro. Pelo contrário, o que os homens estão fazendo? Invertendo o tempo e as leis, não é? Como a própria palavra de Deus fala. Isso é característica dos últimos dias. Essa grande apostasia que acontece tanto no meio material como no meio, tanto no meio secular como no meio cristão, ele só cresce, né? Nós ficamos ainda estarrecidos porque é natural de nós que queremos seguir a verdade, sermos confrontados com tamanha bizarrice, né? Quando um Estado resolve simplesmente tornar o que é crime legal, né? Como nós já vemos sendo feito com alguns criminosos que são postos na rua porque precisam ressocializar, né? Os assistentes sociais estão lá, psicólogos, médicos, estão todos lá para dizer que o criminoso ali não é criminoso, ou que esse criminoso precisa ressocializar, quando, na verdade, a grande maioria deles já tem pleno conhecimento da verdade e estão ali exatamente por se desfazerem da lei, por não aceitarem os conselhos da lei. Então, eles são punidos por aquilo no seu próprio corpo e estão lá presos. Mas, para esse pessoal que já foi doutrinado, ideologizado e estão lá nos atendimentos, na visão deles, aquele preso não tem conhecimento do mal que ele faz, né? E é impressionante como isso é verdade, pessoal. Eu te digo a vocês, por experiência própria, na minha vivência, eu continuo achando extremamente estranho como eles acham que essas pessoas que são criminosas realmente não têm conhecimento
da criminalidade que cometem ou fazem por ignorância ou porque foram injustiçados. Quem acaba sendo a vítima, né? Eles. E quem acaba sendo o culpado? A própria sociedade. Então, nós estamos nessa inversão de valores tremenda. Isso é algo que nos confronta, isso é algo que estarrece a nossa alma, porque a gente, quando olha para a palavra de Deus, ela nos traz esse discernimento do que é bom, do que é ruim. No entanto, eu entendo que nem todas as pessoas terão esse discernimento porque elas estão extraviadas. E somente após o novo nascimento pela fé em Cristo e a regeneração operada pelo Espírito Santo que nós conseguimos desenvolver os frutos do Espírito Santo e esse discernimento na nossa mente. O mundo não é assim. As pessoas do mundo não são assim. Alguns praticam o bem, no entanto, estão extraviados, né? Eles não operam de forma pela atuação do Espírito Santo. E a respeito dessas questões de drogas, eles começarão com a descriminalização da maconha, que por si já é uma droga com potencial lesivo de dependência muito alto, principalmente no meio dos jovens, onde eles buscam ali novidades, né, no seu meio e muitas vezes no envolvimento com o uso daquele tóxico, eles acabam entrando numa dependência química, dependência física, emocional, e ele tem toda a sua vida destruída. Começa daí uma porta aberta para o início de um vício, para o início de outras drogas que virão. Geralmente, quem se tornou um dependente químico, uma pessoa que tem uma dependência química de outras drogas, que chegou até a cocaína e outras drogas piores, começou com maconha, tá? Então, o que era ruim antigamente não pode ser bom hoje. O que os homens o que estão fazendo é relativizando as leis, como eles querem relativizar a palavra de Deus, e nos chamam de radicais por nós não aceitarmos a ideologia, né? Só que eu já disse várias vezes, nós não conseguiremos barrar isso. Isso é projeto do anticristo. Nós estamos vendo isso avançando a cada dia, está claro. O Senhor retorna há pouco tempo. Então, vamos focar em salvar a nossa família, que é o que nós podemos. A gente não consegue agir contra o Estado, porque o Estado vem de cima massacrando. É de lá que virá os meios em que o anticristo se estabelecerá. Então, não vamos atuar contra o Estado, mas vamos atuar a favor da nossa família. Um pai sendo um provedor, a mãe sendo uma protetora dona de casa, uma excelente ensinadora de seus filhos, juntamente com o marido, instruindo na palavra de Deus para que eles não venham se desvirtuar, né? Então, é responsabilidade nossa, pai de família, salvarmos as nossas famílias. É isso, não vá querer salvar o mundo porque você não consegue. Você consegue salvar a sua casa. Faça a sua responsabilidade. Isso é responsabilidade sua. Você que é homem, você que é mãe, você que é pai. É assumir essa responsabilidade diante da sua família e salvar seus filhos do mundo. Isso é a função que Deus nos deu e Ele cobrará de cada um de nós por estar aqui na sua palavra. Então, tudo quanto é ideologia, tudo quanto é desgraça, virá através do Estado, como está vindo aí. Não é pelo executivo, mas é pelo judiciário. Isso lá acaba sendo uma coisa só. Então, o Estado é o meio em que o anticristo virá pelo mundo. É através de lá que eles estão pavimentando o tapete para essa nova era. Vocês saiam dessas questões políticas porque você vai só se prejudicar pessoalmente. Você não tem nada a ganhar com isso. E outra, a nossa igreja não deve estar mais envolvida com essas coisas. Nós devemos ter os nossos posicionamentos, sim, mas isso não faz parte da pregação do evangelho. A ideologia de direita ou de esquerda não faz parte. Infelizmente, as pessoas que têm ideologia de esquerda, elas não entenderam o que é o evangelho, porque se você entende o evangelho, não há como você praticar uma cultura esquerdista, uma vez que ela vai totalmente contra os princípios do evangelho, do início ao fim. Do início ao fim. Ela desvirtua papel de homem, papel da mulher, papel da igreja, papel da criança, e isso tudo é conseguido através do próprio Satanás atuando na mentalidade, através das doutrinas. Então, a você acreditar nas doutrinas de esquerda te faz ser enganado por Satanás, porque isso não é uma teoria
simplesmente é uma seita diabólica, tá? Isso daqui eu estou falando independente de questões políticas. Eu sempre acreditei dessa forma e tenho os meus motivos e comprovo o porquê isso não é simplesmente uma filosofia humana, é uma teoria diabólica. No fim, ela vem contrária a tudo que a palavra de Deus diz. Todo o objetivo da esquerda é contrariar o que está revelado na santa palavra de Deus. Então, você que se diz cristão e é de esquerda, veja quais são as teorias que você defende, né? Busque entender um pouquinho que o que você está alicerçado, se você entender o que é direita, você não pode, ao mesmo tempo, confessar a palavra de Deus. Se você o faz, você é hipócrita. Agora, se você simplesmente vota num candidato porque acha ele bonito, aí já é outra coisa, é porque você é ignorante. Não é porque você crê na ideologia de esquerda. A ideologia de esquerda é uma teoria satânica que foi introduzida através da filosofia, né? Através da economia, através da academia como um todo, né? Através da cultura. E está permeada hoje na sociedade. Quem não segue essa cartilha hoje é hostilizado, né? É visto como antiquado, é visto como alguém que está fora da sociedade, que é como nós devemos estar. Nós não somos desse mundo. Nós não temos que nos empregar com as coisas deste mundo. Satanás é dono de tudo isso daqui e ele está implantando o seu reino, para logo em breve ele reinar. Antes dele chegar e se aparecer, o Senhor retorna e nos arrebata para as bodas do Cordeiro. Em seguida, ele retorna para implantar o milênio aqui na terra com os seus santos. É assim a escatologia bíblica, tá? Então, sim, nós teremos tempos de perseguições, nós teremos tempos de aflição, a nossa alma estará sendo afligida porque todos os valores do mundo confrontam com a verdade que nós cremos. E a nossa vontade é de não estar mais aqui, é de estar com o Senhor, como queria o apóstolo Paulo, porque nós não somos cidadãos deste mundo, nós somos cidadãos do céu. Então, busquemos a Deus, a orientação de Deus a todos os momentos e protejamos mais nossa família, porque Satanás veio para destruir a família. Nós ainda estamos aqui, precisamos proteger a nossa casa, não é através de política, é através da tua atitude. Que Deus abençoe.